Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento outonal soprava suavemente pelos caminhos do cemitério de Riacho Vilo, fazendo as folhas mortas dançarem sobre as lápides. Os raios de sol filtravam-se pelos galhos dos velhos carvalhos, projetando sombras longas e silenciosas. Cada túmulo contava uma história de vida, perda e memórias congeladas no tempo. Um velho Samuel Reis avançou lentamente apoiado na bengala, com as costas curvadas pelos anos e pelas dificuldades. Seus olhos, embotados pela dor e pelo cansaço, perscrutavam as lápides como se procurassem os rostos desaparecidos que tanto amara. A dor da perda o seguia como uma sombra fiel, invisível mas onipresente. De lado, uma jovem de cerca de 16 anos, Lila Thompson, sentada sobre um túmulo, com o rosto escondido entre as mãos. Seus cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros que tremiam levemente com o peso da dor. Ela olhou fixamente para a pedra fria do irmão Ethan, que havia morrido tragicamente alguns meses antes. O silêncio que o cercava era quase palpável, um silêncio carregado de dor e lembranças. Samuel parou a poucos passos dela. Olhou-a longamente, sentindo uma emoção estranha, uma dor que conhecia muito bem. Lentamente sentou-se no banco de pedra ao lado do túmulo, deixando o olhar vagar pelo espaço. Depois de um momento de silêncio, ele falou com uma voz suave e trêmula. Quem é você? Lila ergueu os olhos, surpresa com aquela presença inesperada. Seus olhos ainda brilhavam das lágrimas que derramara, mas havia algo no olhar de Samuel que a acalmou. Ela mal sussurrou. Eu sou irmã dele. O velho assentiu lentamente como se aceitasse uma verdade silenciosa. E naquele pequeno cemitério, sob as folhas sopradas e a luz dourada do sol, duas solidões se encontraram, unidas pela dor, pela memória e pela frágil esperança de um novo vínculo. No dia seguinte, Samuel voltou ao cemitério. Os galhos das árvores estalavam ao vento leve, e o cheiro úmido de terra recém-revolvida enchia o ar. Ele viu Lila, ainda sentada sobre o túmulo do irmão, olhando para o nada. Olá, ele disse suavemente, aproximando-se lentamente. Lila deu um pulo, mas não se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados pelas lágrimas do dia anterior. Olá, ela sussurrou hesitante. Samuel sentou-se no banco ao lado dela, tomando cuidado para manter uma distância respeitosa. O silêncio se prolongou, pesado, mas reconfortante. Então ele quebrou o gelo. Meu nome é Samuel Reis. Venho aqui há muito tempo, para lembrar de alguém que amei muito. Lila olhou para ele, intrigada. Você conhecia Ethan? Ela perguntou timidamente. Samuel balançou a cabeça, com um pequeno sorriso triste nos lábios. Não, eu não o conhecia. Mas entendo a dor. Perdi meu filho há anos. Michael. Isso foi há 20 anos, mas todos os dias ainda o sinto perto de mim. Lila olhou para baixo, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. É exatamente assim que me sinto, disse ela com a voz trêmula. Não sei como continuar sem ele. Samuel colocou uma mão reconfortante no banco, perto da dela, mas sem tocá-la. Continuamos, mas aprendemos a suportar a dor, a conviver com ela. Cada dia é um passo, e simplesmente lembrar daqueles que amamos é um ato de amor. Lila olhou para ele. Havia uma gentileza em seu olhar que ela nunca vira em nenhum outro lugar. Uma presença que parecia compreender sem julgar. Você realmente acha que podemos continuar? Ela perguntou com a voz frágil. Samuel assentiu lentamente. Sim, pequena. Mesmo no silêncio e na dor, sempre há uma luz que pode nos guiar. Só precisamos procurá-la. Pela primeira vez em muito tempo, Lila sentiu um pequeno sopro de esperança aquecer seu coração. Ela ainda não sabia por quê, mas a presença daquele velho a fazia sentir que não estava mais sozinha. E naquele cemitério silencioso, duas almas solitárias iniciaram um vínculo inesperado, nascido da dor, mas que poderia, com o tempo, se tornar uma ponte para a cura. O sol mal havia nascido quando Samuel cruzou os portões do cemitério de Riacho Vilo. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas mortas. Lila já estava lá, sentada sobre o túmulo do irmão, com os joelhos pressionados contra o peito. Samuel se aproximou lentamente, como se tivesse medo de quebrar o momento frágil. Olá, Lila, ele disse com um sorriso gentil. Olá, ela sussurrou, com os olhos ainda úmidos. Cada um sentou-se em um banco separado, em silêncio a princípio. Então Samuel, depois de um momento, quebrou o silêncio. Sabe, Michael, meu filho, amava tanto o outono. Ele adorava correr entre as folhas, pegá-las e jogá-las para o alto. Ele estava sempre rindo. Lila deu um pequeno sorriso apesar da tristeza. Ethan também amava o outono. Ele adorava correr pelo parque com sua bola,
me contando suas historinhas inventadas e depois me fazendo rir com suas piadas idiotas. Samuel assentiu comovido. As crianças têm esse dom, mesmo na dor, elas sabem como nos fazer sorrir. Um silêncio cálido pairou entre eles, interrompido apenas pelo som do vento e dos pássaros. Lila olhou para Samuel, curiosa. E ajuda você a falar sobre ele? Sim, respondeu Samuel. Cada vez que conto suas memórias, ele volta um pouco à vida. E isso me lembra que nem a morte pode apagar o amor que temos. Lila olhou para baixo, enquanto lágrimas rolavam suavemente pelo seu rosto. Às vezes sinto que se fechar os olhos, ainda consigo ouvi-lo. Mas quando abro os olhos, ele se foi. Samuel colocou a mão delicadamente sobre a dela, sem pressão, apenas para oferecer presença. É normal, disse ele. A dor está lá para te lembrar que ele existiu e que te amava. Mas cada lembrança, cada sorriso que você guarda, é uma vitória contra a perda. Lila respirou fundo e sussurrou. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Nunca falei com ninguém assim antes. E eu, murmurou Samuel, nunca conheci ninguém que entenda esse silêncio como você. Eles ficaram ali, lado a lado, conversando sobre Michael e Ethan, compartilhando memórias, anedotas, pequenos detalhes de suas vidas destruídas, mas amorosas. E pela primeira vez em muito tempo a dor de Lila pareceu um pouco mais leve, transformada pelo calor de uma presença que compreendia sua dor. Naquele dia, um vínculo frágil mas poderoso foi criado entre eles, duas solidões, unidas pela memória e pela esperança de cura juntos. Nos dias seguintes, Samuel e Lila começaram a se encontrar no cemitério quase todas as manhãs. Lila costumava chegar antes do nascer do sol, com passos leves no cascalho molhado. Samuel a seguia à distância, com cuidado para não perturbá-la, mas ansioso para compartilhar esse momento diário. Às vezes não falavam. Simplesmente sentavam-se em seus respectivos bancos, observando o céu mudar de cor, observando pássaros pousados em lápides ou ouvindo o vento acariciar as folhas das árvores. Nesse silêncio, algo estranho, mas reconfortante se desenvolvia. Uma cumplicidade silenciosa, feita de compreensão e presença mútuas. Certa manhã, quando o sol começava a iluminar as lápides, Lila quebrou o silêncio. Você volta sempre aqui, não é? Ela perguntou, quase para si mesma. Samuel assentiu. Sim, é como se cada passo me aproximasse mais do Michael. Mesmo depois de todos esses anos, ainda sinto a presença dele. E acho que não sou o único que precisa disso, disse ele suavemente olhando para Lila. Ela olhou para baixo, tocada pela sinceridade dele. Acho que entendi. Às vezes falo com o Ethan como se ele pudesse me ouvir, mesmo sabendo que ele não consegue. É bom dizer as coisas em voz alta. Samuel sorriu com uma mistura de ternura e tristeza nos olhos. Conversar com aqueles que perdemos os mantém vivos. Mesmo em silêncio, eles nos ouvem. Lila olhou para ele com um leve sorriso no rosto. É estranho, mas me sinto menos sozinho quando você está por perto. E eu, Samuel murmurou, encontro um pouco de Michael em você. O vento soprava suavemente, fazendo as folhas secas dançarem ao redor deles, como se quisessem selar o momento. Essa simples troca, sem grandes revelações ou promessas, bastou para criar um vínculo poderoso. Com o passar das semanas, essa cumplicidade silenciosa tornou-se um ritual. Lila sabia que sempre poderia contar com Samuel, mesmo em seus dias mais sombrios. E Samuel sentia que a presença da jovem aliviava seu coração, há muito oprimido pela lembrança do filho perdido. Neste cemitério banhado em luz e vento, duas almas solitárias começaram a se curar juntas, encontrando no silêncio compartilhado um bálsamo para sua dor profunda. Certa tarde, o céu estava nublado e uma chuva fina começou a cair, transformando as folhas mortas em pequenos respingos de ouro molhado. Samuel e Lila estavam lá como de costume, sentados em seus bancos. O som da chuva adicionava uma melodia suave e reconfortante ao silêncio do cemitério. Samuel olhou para Lila, cujas feições familiares lembravam estranhamente as de seu filho Michael. Os mesmos olhos profundos, a mesma expressão sutil, o mesmo sorriso tímido quando ela tentava esconder suas emoções. Um arrepio percorreu sua espinha. Lila, disse ele suavemente, hesitante. Eu acho que temos um vínculo mais forte do que eu pensava. Lila olhou para ele, intrigada e um pouco preocupada. Que tipo de conexão? Samuel respirou fundo. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Era o momento de compartilhar uma verdade que ele guardava para si há anos. E Lila, Ethan não era só seu irmão. Ele também era meu sobrinho. Seu pai biológico, era irmão do Michael. Nunca tive a chance de te contar isso antes, mas somos parentes. Lila ficou ali com os olhos arregalados. Sua respiração acelerou e suas mãos tremeram levemente. Você
Você quer dizer que eu sou sua sobrinha? Ela sussurrou, quase incrédula. Sim, respondeu Samuel com a voz trêmula. E eu sei que é muita coisa para assimilar, mas eu queria que você soubesse que não está sozinha, nunca. Mesmo que seu pai não tenha lhe contado sobre nós, você tem uma família esperando por você. Lágrimas brotaram nos olhos de Lila. Ela se levantou lentamente, caminhou até Samuel e se ajoelhou perto do banco. Eu não sabia. Meu pai nunca me contou sobre você. Eu pensei que estava sozinho no mundo. Samuel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você nunca esteve sozinha, Lila. Mesmo na dor, sempre houve alguém para cuidar de você. E agora, vamos superar isso juntas. Uma sensação estranha e poderosa os envolveu, uma mistura de choque, alívio e esperança. A chuva continuava caindo, mas não parecia mais fria, em vez disso estava lavando a dor e a solidão acumuladas ao longo dos anos. Então, vocês são minha família? Lila perguntou com uma voz baixa, trêmula, mas espantada. Sim, minha querida, respondeu Samuel, com um sorriso terno no rosto. E você agora faz parte do meu mundo, assim como nós fazemos parte do seu. Naquele dia, o cemitério silencioso testemunhou uma nova união. Um vínculo inesperado, porém poderoso, nasceu, prometendo um futuro onde a dor poderia ser compartilhada e transformada em força. Nos dias seguintes, Samuel e Lila se reencontraram no cemitério com energia renovada, como se a revelação de sua ligação familiar tivesse dado sentido à sua dor. Lila vinha todas as manhãs, às vezes trazendo flores para seu irmão Ethan, e Samuel sempre a acompanhava, compartilhando memórias de Michael e do passado que tinham em comum. Sabe, disse Samuel certa manhã, colocando a mão na lápide de Michael, por muito tempo pensei que a dor nunca iria embora. Mas agora entendo que ela pode ser transformada em algo precioso. Lila sentiu, com os olhos brilhando de emoção. Acho que estou começando a entender. Mesmo que Ethan tenha ido embora, eu ainda posso falar com ele e lembrar dele. E você está me ajudando a fazer isso. Samuel sorriu com uma mistura de orgulho e ternura nos olhos. E eu vejo um pouquinho do Michael em você. Cada lembrança que vocês compartilham o traz de volta à vida. Eles passaram a tarde conversando sobre suas memórias, as risadas e os momentos felizes de Michael e Ethan. Lila contou anedotas sobre o irmão, pequenas histórias que a faziam sorrir apesar da tristeza. E Samuel compartilhou histórias sobre o filho que nunca tivera a chance de contar a ninguém. Às vezes, disse Lila timidamente, me sinto culpada por sorrir, como se isso traísse Ethan. Não, disse Samuel, balançando a cabeça. Pelo contrário, sorrir, lembrar e rir é uma homenagem a eles. É um testemunho de suas vidas significativas e de sua presença contínua em nós. Um dia Samuel convidou Lila para ajudá-lo a limpar o túmulo de Michael, colocar flores nele e organizar um pequeno espaço para o culto. Lila aceitou com entusiasmo. Juntos poliram as lápides, varreram as folhas caídas e plantaram pequenas flores coloridas ao redor delas. Olha, disse Samuel, dando um passo para trás para observar o trabalho deles, é como se os sorrisos deles estivessem por toda parte aqui. Lila sorriu com os olhos cheios de lágrimas, mas brilhando de felicidade. Sim, é lindo. E me sinto mais perto deles, e de você. Naquele dia, eles perceberam que reconstruir o relacionamento não era apenas um ato de consolo, mas uma forma de reviver a memória daqueles que haviam perdido. O cemitério, antes silencioso e triste, tornou-se um lugar de paz e memórias felizes, onde o amor e a lembrança podiam coexistir. Com o passar das semanas, Samuel e Lila gradualmente transformaram o cemitério em um lugar vibrante e tranquilo. Todos os dias plantavam novas flores ao redor dos túmulos de Michael e Ethan. Rosas vermelhas, símbolos do amor eterno. Margaridas brancas, símbolos da pureza, e girassóis que sempre pareciam seguir a luz do sol. Olha, Lila, disse Samuel, varrendo o jardim com a mão. Este não é mais apenas um lugar de tristeza. É um espaço onde a memória deles pode literalmente florescer. Lila sorriu, sentindo um peso ser tirado dos ombros. Ajoelhou-se junto aos túmulos, arrumando delicadamente as flores que haviam escolhido juntos. É como se cada flor contasse uma história. Ela sussurrou. E toda vez que venho, consigo conversar com elas e sinto que estão ouvindo. Samuel assentiu emocionado. Exatamente. Cada gesto, cada lembrança, cada sorriso que compartilhamos aqui é uma homenagem viva. E ver que você entende isso me deixa orgulhoso. Os moradores, curiosos com o trabalho, começaram a parar e participar. Alguns trouxeram flores, outros ajudaram a limpar as trilhas. Aos poucos, o cemitério se tornou um ponto de encontro para aqueles que queriam lembrar de seus entes queridos e compartilhar histórias. Certa manhã, quando o sol nasceu e banhou o jardim com uma luz dourada, Lila colocou a mão sobre a de Samuel.
Sabe, acho que agora entendo. Mesmo na tristeza, há beleza. E graças a você não me sinto mais sozinho. E eu, Samuel murmurou, encontro um pouco de vida e luz que havia perdido desde a morte de Michael, graças a você. O vento suave fazia as folhas e flores dançarem ao redor deles, como se abençoassem seu trabalho. Os túmulos não eram mais apenas lugares de dor, mas pontos brilhantes de memória e esperança. Este jardim tornou-se seu ritual, seu espaço sagrado onde podiam homenagear os perdidos, compartilhar memórias e continuar a reconstruir seu relacionamento familiar. Juntos, Samuel e Lila encontraram uma maneira de transformar a perda em um ato de criação e amor, provando que mesmo na morte, é possível semear sementes de vida e esperança. A manhã estava fresca e brilhante, e o jardim que haviam criado ao redor dos túmulos de Michael e Ethan irradiava cores vibrantes. Samuel e Lila estavam sentados lado a lado, cada um segurando uma xícara de café quente. O silêncio não era mais opressivo, tornará-se cúmplice e reconfortante. Você se lembra da primeira vez que o Michael tentou andar de bicicleta sem rodinhas? Perguntou Samuel com um sorriso nostálgico. Ah, sim, disse Lila, rindo baixinho. Ele caiu tantas vezes que seus joelhos ficaram ralados por toda parte. Mas ele sempre se levantava com aquele sorriso teimoso. Samuel assentiu com um sorriso melancólico no rosto. Essa era exatamente a coragem dele. E cada vez que ele caía, eu pensava que o mundo ia desabar. Mas ele me mostrou que até as pequenas vitórias contam. Lila fechou os olhos por um momento, deixando as memórias fluírem. Ethan era o mesmo. Ele nunca desistia, mesmo quando as coisas estavam difíceis. E às vezes me pergunto se ele teria orgulho de mim. Samuel colocou a mão gentilmente sobre a dela. Ele ficaria muito orgulhoso, Lila. E eu também. Cada vez que você fala dele, ri ou chora por ele, você o homenageia e continua a sua história. Passaram a manhã compartilhando histórias, risos misturados a lágrimas. Cada lembrança evocada parecia amenizar um pouco mais a dor, transformando a tristeza em um calor reconfortante. Sabe, disse Lila depois de um momento, me sinto mais próxima do Michael e do Ethan quando estou aqui com você. Como se nós três pudéssemos compartilhar esses momentos, apesar da distância e do tempo. Exatamente, respondeu Samuel. E esse é o verdadeiro poder das memórias. Elas nos conectam com aqueles que perdemos, e às vezes, nos aproximam dos vivos também. Lila sorriu, sentindo uma nova paz preencher seu coração. Ela sabia que a dor sempre estaria lá, mas agora entendia que não era uma inimiga. Era uma ponte para as memórias e o amor que ela compartilhava com Samuel e seus irmãos perdidos. Acho que estou começando a me curar, murmurou ela. Não completamente, mas um pouco. Samuel apertou suavemente a mão dela. E isso é o mais importante, Lila. Cada pequeno passo conta. E continuaremos caminhando juntos todos os dias, até que a dor se torne mais suave e as lembranças se tornem nossa força. O vento soprava pelo jardim, fazendo as folhas e flores dançarem. Naquele momento de suspensão, Samuel e Lila compreenderam que a perda não precisava separá-los, mas poderia uni-los ainda mais profundamente. Eles haviam encontrado um caminho para a cura e, acima de tudo, uma maneira de continuar amando aqueles que não estavam mais lá. Certa manhã, Lila chegou ao cemitério com um pequeno pacote nas mãos. Samuel, sentado no banco de sempre, observava-a aproximar-se com curiosidade. O que você tem aí? Ele perguntou suavemente. Lila abriu o pacote e tirou um envelope amarelado com os cantos um pouco gastos. É do meu pai, murmurou ela. Encontrei entre as coisas dele, pouco antes de ele partir. Ele jamais poderia ter me dado enquanto estivesse vivo. Samuel assentiu, encorajando-a a continuar. Lila rasgou lentamente o envelope e tirou uma carta cuidadosamente dobrada. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela começava a ler em voz baixa. Minha querida Lila, se você está lendo esta carta, significa que não estou mais aqui para te guiar. Quero que saiba que, apesar dos silêncios e segredos, você tem uma família que te ama. Busque suas raízes, ouça aqueles que se aproximam de você e nunca se esqueça de que você nunca está sozinha. Tenho orgulho de você e sempre terei. Lila sentiu as lágrimas rolarem livremente. Virou-se para Samuel com os olhos cheios de emoção. Ele queria que eu encontrasse o meu lugar, murmurou ela. E graças a você, acho que encontrei. Samuel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Seu pai queria que você fosse forte, Lila. E olha só você. Você encontrou não só suas raízes, mas também alguém em quem pode confiar. Você cresceu apesar de tudo, e eu também estou orgulhosa de você. Lila respirou fundo e sorriu, sentindo um novo calor no coração. Eu me sinto completa, disse ela suavemente. Como se todas as peças que faltavam na minha vida tivessem finalmente se juntado.
Samuel assentiu, também comovido com o momento. Às vezes as respostas que buscamos estão lá, escondidas em cartas, memórias ou encontros inesperados. E hoje você encontrou as suas. O vento soprava suavemente pelo jardim da memória, fazendo as flores dançarem ao redor. Este lugar, antes repleto de tristeza, agora respirava amor, cura e esperança. Obrigada, Samuel, murmurou Lila, apertando sua mão. Por tudo, por estar presente. Sempre, Lila. E continuaremos juntas, passo a passo, até que a dor se torne doçura e as lembranças se tornem nossa força. Pela primeira vez em muito tempo, Lila sentiu que seu coração podia respirar plenamente. Cercada pelo calor daqueles que a amavam e pela lembrança daqueles que a haviam partido. Amanhã nasceu suavemente Riacho Vilo, iluminando o jardim que haviam criado ao redor dos túmulos de Michael e Ethan. As flores brilhavam sob o orvalho, e o perfume de rosas e margaridas enchia o ar fresco. Samuel e Lila estavam sentados lado a lado, cada um segurando uma xícara de chá quente. Sabe, disse Lila, olhando para as flores, há muito tempo sinto raiva, do meu pai, do destino, de tudo que separou nossa família. Samuel assentiu silenciosamente, entendendo a profundidade da dor dela. A raiva é natural, murmurou ele. Mas compreendê-la e transformá-la é o verdadeiro perdão. Lila respirou fundo e continuou. Hoje acredito que posso perdoar. Não para esquecer, mas para seguir em frente. Para que Ethan e Michael possam se orgulhar de mim, e para que eu possa me orgulhar de mim mesma. Samuel sorriu com uma emoção suave e profunda nos olhos. É isso mesmo, Lila. O perdão não apaga a perda, mas transforma a dor em força e paz. Eles passaram a tarde compartilhando memórias felizes e risos misturados a lágrimas, falando sobre seus arrependimentos, mas também sobre suas alegrias. Cada anedota que Michael e Ethan compartilharam tornou-se uma ponte entre o passado e o presente. Uma maneira de continuar honrando sua memória sem serem dominados pela tristeza. Sabe, Lila murmurou depois de um momento, sinto que finalmente posso respirar, como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. E esse é o poder da aceitação, respondeu Samuel. Aceitar que algumas coisas nunca vão mudar, mas escolher viver apesar delas. Escolher amar e lembrar, em vez de permanecer preso à dor. O vento soprava suavemente, acariciando as flores e árvores do jardim. As duas almas, unidas pela perda e pela descoberta de uma nova família, sentiam uma profunda sensação de paz. Percorremos um longo caminho, disse Samuel, apertando delicadamente a mão de Lila. E continuaremos avançando juntos, passo a passo, todos os dias. Lila sorriu, sentindo um calor reconfortante encher seu coração. Sim, juntos. E mesmo que a vida nos surpreenda novamente, sei que podemos enfrentá-la. Pela primeira vez em anos, o cemitério deixou de ser apenas um lugar de luto, passando a ser um santuário de memórias, amor e cura. Samuel e Lila encontraram perdão e aceitação e, com eles, a certeza de que a vida ainda podia ser bela apesar da perda. A primavera chegará a Willow Creek. As flores do Jardim da Memória desabrochavam em todo o seu esplendor, iluminando o cemitério com cores vibrantes e quentes. As árvores, agora cobertas de folhas verdes, pareciam proteger e envolver Samuel e Lila em seu pequeno santuário de memórias. Naquela manhã, Samuel e Lila acordaram cedo para cuidar das flores e dos túmulos. Mas não era mais apenas um ritual de tristeza. Era um momento de vida, um momento de celebração por aqueles que amavam e por sua conexão renovada. Olha, disse Lila, sorrindo, todas essas flores são lindas. É como se Michael e Ethan estivessem sorrindo conosco. Sim, respondeu Samuel, acariciando delicadamente as pétalas de uma rosa vermelha. Sabe de uma coisa? Acho que eles ficariam muito orgulhosos de você. Lila sentou-se ao lado dele, com o coração leve e a mente em paz. Você tem razão. Sinto que finalmente posso viver plenamente, sem ser prisioneira da dor. E estou feliz que você e eu tenhamos encontrado nossa família. Samuel sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Família não é só o que temos no começo. Às vezes é o que escolhemos construir, juntos com amor e paciência. Eles passaram a manhã plantando novas flores, reorganizando o jardim e contando histórias engraçadas sobre Michael e Ethan, rindo de velhas lembranças e imaginando novas aventuras que teriam compartilhado. Sabe, disse Lila, olhando para Samuel, quero manter a memória deles viva, não apenas aqui, mas também em nossas vidas, ajudando os outros a lembrar, a se curar, a amar. Assim como aprendemos a fazer. Samuel assentiu orgulhosamente. É exatamente o que eles gostariam. Transformar dor em força e amor em ação. E eu estarei lá, a cada passo do caminho, para acompanhá-lo. À medida que o sol brilhava mais forte,
iluminando o jardim e os túmulos. Lila e Samuel sentiram uma profunda sensação de paz e gratidão. Seu vínculo familiar, nascido da dor e da perda, havia se transformado em uma fonte de força e luz. Naquele dia, o cemitério Willow Creek não era mais apenas um lugar de memórias tristes, mas um espaço vivo de amor, perdão e esperança. Samuel e Lila encontraram cura e alegria juntos, prontos para seguir em frente com suas vidas, de mãos dadas, honrando aqueles que haviam perdido e celebrando a família que haviam reencontrado. E na brisa leve que acariciava as flores e as árvores, parecia quase como se fosse possível ouvir o riso e as vozes de Michael e Ethan, cuidando deles, orgulhosos e felizes por ver que suas memórias continuavam vivas nos corações daqueles que os amavam.